Olá, pessoal! Bom, se você é novo aqui no canal Geriação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Lori Andrade, eu sou médica e professora de geriatria e de cardiogeriatria. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o uso da estatina no idoso, com foco nas indicações e nas metas terapêuticas. Bom, então eu vou começar o vídeo de hoje trazendo um caso clínico real e aí no final nós vamos retomar esse caso clínico para discutir a melhor conduta para essa paciente. Então a nossa paciente de hoje é a dona Margarida. Ela tem 68 anos e é portadora de hipertensão. Ela vem na consulta trazendo exames laboratoriais, onde nós verificamos um colesterol total de 195, um LDL de 150 e HDL de 35. A PA na consulta era 130/80 e ela não é tabagista. Então vamos lá partir então para o nosso tema, que é o uso da estatina no idoso. Primeiramente, o que é que as estatinas fazem? Qual que é o mecanismo de ação? As estatinas são inibidores da HMG coenzima A redutase. Essa enzima vai atuar na síntese do colesterol dentro do hepatócito. Então ela vai ajudar na produção do colesterol. Se eu inibir essa enzima, o que é que vai acontecer? Ela vai parar de produzir o colesterol dentro da célula. E aí a minha célula, que é muito inteligente, vai pensar: opa, tô sem colesterol, vou começar a capturar mais colesterol da circulação aqui para dentro. Então ela começa a aumentar a quantidade de receptores de LDL e começa a capturar esse LDL da circulação. Como consequência, a gente tem uma redução dos níveis séricos do LDL. E é assim que ela vai reduzir o colesterol. Existe, mas assim, diferente do que muita gente acha, o benefício da estatina não se limita puramente a redução do LDL. Pelo contrário, existe o que a gente chama de efeitos pleiotrópicos, que são os benefícios que vão muito além da redução do LDL e que justificam esse grande efeito da estatina na prevenção cardiovascular. E aí eu vou destacar aqui alguns desses efeitos pleiotrópicos, Então ela melhora a função endotelial, ela reduz placa de aterosclerose, ela estabiliza essas placas, ela reduz a agregação plaquetária. Então, uma série de efeitos que vão beneficiar o meu paciente. Eu gosto de ressaltar esses efeitos para o paciente na consulta porque isso melhora a adesão. É muito comum que o idoso queira suspender a estatina após o controle do colesterol. Então, ele olhou lá no laboratório, na referência, tá tudo normal, vou suspender. Então, quando ele entende que o benefício da estatina vai muito além do que o resultado do exame laboratorial, ele fica mais motivado a aderir ao tratamento. Então, para vocês terem uma noção da magnitude e do efeito dessa classe, para cada redução de LDL de 38 mg por decilitro que ocorre, há uma diminuição de mortalidade por DAC em cerca de 22% e por todas as causas em torno de 10%. Então vamos lá para o segundo ponto. Quando que eu vou prescrever estatina para o meu idoso e qual é a meta de LDL que eu quero atingir? Muita gente acha que a prescrição da estatina é feita com base puramente nos níveis de LDL. E essa é uma crença que precisamos quebrar. Existe sim uma indicação baseada puramente no valor de LDL. Quando esse LDL está maior que 190, maior ou igual, está indicado o tratamento com estatina, porque por se tratar de um valor muito elevado, já classificamos esse paciente como de alto risco cardiovascular. Mas na grande maioria dos casos, o que vai direcionar a indicação da estatina é o cálculo do risco cardiovascular. E aí, como é que a gente faz esse cálculo? Nós vamos seguir duas etapas. Então, o primeiro passo é avaliar se o meu paciente já tem uma doença cardiovascular de etiologia aterosclerótica estabelecida. Então, ele já infartou, já teve um AVC isquêmico, ele tem insuficiência arterial, doença arterial periférica. Isso aí já configura o meu paciente como de muito alto risco. Se ele não se enquadra nessa categoria de muito alto risco, nós vamos lançar mão de calculadoras para calcular o risco cardiovascular desse paciente. Então, cada diretriz recomenda uma calculadora, No site da SOCESP nós temos a calculadora que é sugerida pela diretriz brasileira, tem aplicativo para baixar gratuitamente. E o que é que essa calculadora faz? Ela estima o risco de o meu paciente ter um evento cardiovascular
secundária à doença aterosclerótica nos próximos 10 anos, né? E esse valor do risco é o que vai definir quem é o paciente que eu vou tratar com estatina, como eu vou tratar e qual é a meta de LDL que eu quero atingir. Vejam que os parâmetros que entram nessa calculadora são idade, sexo, valor da pressão, histórico de tabagismo e os valores do colesterol. Então vamos entender aí a indicação e a meta. Pela diretriz brasileira, como é que a gente estabelece esses pacientes como alto risco, baixo risco, né? Então, como a gente viu, se o paciente já tem doença cardiovascular estabelecida, ele é de muito alto risco, aí já entra na indicação de tratamento como uma prevenção secundária. Nos demais que vão para a calculadora, a gente classifica esse paciente como baixo risco quando o cálculo dele traz um resultado menor que 5%, ou seja, ele tem uma chance de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 anos menor que 5%. Ele é de alto risco quando? Nos homens esse risco é maior que 20% e nas mulheres maior que 10%. O intermediário vai ficar aí entre 5 e 20 nos homens, entre 5 e 10 nas mulheres. E aí, tendo em mãos esse risco, qual que é a meta de LDL que eu vou querer atingir? Nos pacientes de muito alto risco, eu quero uma meta de LDL menor que 50. Nos de alto risco, eu quero uma meta de LDL menor que 70. Intermediário menor do que 100 e baixo risco menor do que 130. Então eu já sei qual que é o risco do meu paciente, qual que é a meta de LDL. Quando que eu vou iniciar a estatina? Para os pacientes de alto risco e de muito alto risco, eu vou iniciar a estatina logo de cara. Para os pacientes de baixo e moderado risco cardiovascular, eu vou iniciar a estatina caso eles estejam com LDL fora da meta após a instituição das mudanças de estilo de vida, né? As famosas MEV. Então, eu iniciei MEV, o paciente não atingiu a meta de LDL, aí eu vou introduzir a estatina. Bom, colegas, se você tem interesse em assuntos sobre a geriatria e a cardiogeriatria, se inscreve aqui no nosso canal Geriação, ativa o sininho das notificações e assim que tiver vídeo novo, você será o primeiro a receber. Então, continuando nossa aula, vamos para o terceiro ponto, que aqui eu acho que é o mais interessante da cardiogeriatria, que são as peculiaridades do tratamento da dislipidemia no idoso. Aqui eu trouxe 3 peculiaridades sobre o tratamento no idoso que nós precisamos prestar muita atenção. Então, a primeira peculiaridade. Essas calculadoras, em geral, vão ser validadas para avaliar idosos até por volta dos 75 anos. Mas isso quer dizer que meu paciente passou dessa idade, ele fez aniversário de 76 anos e agora eu não tenho mais benefício da estatina na prevenção primária? Não é isso. Então, é aquela velha história da cardiogeriatria, individualizar sempre. Eu vou avaliar cognição, funcionalidade, fragilidade, expectativa de vida do meu paciente. Se meu paciente é robusto, funcional, tem expectativa de vida longa, eu posso considerar tratar, mesmo que ele tenha ultrapassado essa idade, porque ele vai ter benefício. Segundo ponto, cuidado com a orientação de medir mudança de estilo de vida, as MEVs, né, na cardiogeriatria. Por quê? Se meu paciente é frágil, está perdendo peso, as restrições alimentares muito rigorosas podem trazer mais malefícios do que benefícios para esse paciente. Bom, então vamos lá para a terceira peculiaridade. As calculadoras tendem a superestimar o risco do paciente idoso. Isso pode fazer com que a gente indique a estatina em excesso para esses pacientes. Eu até já ouvi brincadeiras do tipo, a gente vai colocar a estatina na água do idoso então, porque em geral eles vão ter um risco aí intermediário ou alto. O que é que a gente pode fazer para mitigar esse problema? Existe o que a gente chama de de-risk, né? O que é isso? Então, para os pacientes que estão ali no risco intermediário, a gente pode tentar refinar essa estratificação de risco. Uma das maneiras mais acuradas de fazer isso é utilizando o score de cálcio. Mas esse aí é um tema, um tópico para um outro vídeo da cardiogeriatria e eu espero que vocês assistam. Bom, por fim, nós devemos lembrar que os idosos são indivíduos mais suscetíveis aos efeitos colaterais das medicações e às interações farmacológicas devido à polifarmácia. Portanto, idealmente, devemos seguir aquela velha máxima da geriatria: start slow, go slow, but go. Ou seja, iniciar a estatina em baixa dose, progredindo lentamente conforme a tolerância do paciente, tentando chegar à dose-alvo. Por outro lado, devemos lembrar de não subtratar ou deixar de tratar um paciente idoso apenas em função da idade. Individualizar sempre. Caso você queira falar comigo, tirar alguma dúvida, eu vou deixar os meus contatos aqui na descrição. Vai ser um prazer te responder. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!